Fala galera, tudo bom? O objetivo do vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre prescrição de exercício aeróbico dentro da academia, tá? E eu queria falar especificamente sobre treinamento intervalado de alta intensidade, o popular HIIT, H-I-I-T. Eu vejo que ainda existe muita dúvida, né? Existe muita dúvida a respeito de como organizar isso, de qual modelo usar. E eu queria falar para vocês aqui hoje a respeito de três modelos, tá? E eu queria falar isso de forma prática. A gente vai observar uma aula, na verdade não uma aula, mas um treino feito utilizando esses três modelos. E eu queria que vocês observassem alguns aspectos, tá bom? Então, eu convidei uma aluna, a Tassi, para fazer um exercício. E esse exercício ela vai fazer usando um monitor de frequência cardíaca, tá? Qual que é a intenção de eu pedir para ela fazer usando o monitor? Você está vendo ali do ladinho dela ali um tablet com esse monitor mostrando a frequência cardíaca dela, né? Ela está apontando ali para o monitor, está ali o tablet. É para que a gente tenha uma noção da carga interna, né? Quanto fisiologicamente vai ser difícil, qual a dificuldade fisiológica gerada por esses treinos ali que a gente organizou, tá? Eu organizei 3 modelos de HIIT para a gente fazer. Ela vai dar uma aquecidinha e a gente vai ver esses 3 modelos, tá? A gente vai ver 2 HIITs de intervalo curto e um RST, o Repeated Sprint Train. Um HIIT de intervalo curto ele tem como característica uh, tempos de duração que são inferiores a 60 segundos, tá? O primeiro que a gente vai fazer é um HIIT 20 por 20. 20 segundos de esforço, 20 segundos de recuperação, tá? Então ele é um HIIT que tem a proporção de 1 para 1. O tempo de esforço é exatamente igual ao tempo de recuperação, tá? E eu vou pedir para ela fazer um esforço alto, mas não máximo. E essa é a primeira observação importante, tá? Não é necessário que o esforço seja máximo no HIIT. Você não precisa pedalar na maior velocidade possível. Vocês vão perceber, ela está prestes a começar, tá aí, começou, que ela vai fazer um esforço forte, mas ela não está fazendo com a maior intensidade possível. Como são 20 segundos, não é um intervalo assim tão curtinho. Vocês vão ver que claramente a gente vai ter ali um aumento da frequência cardíaca, né? Observem principalmente pela cor ali do monitor, tá? É claro que esse aumento vai ser gradativo, até porque eu estou dando um bom tempo de recuperação, um tempo de recuperação proporcional ao esforço. Ela vai fazer 4 ciclos. Foi aí o primeiro, tá? Você vai ver que ela consegue manter com bastante tranquilidade os primeiros ciclos, até porque não é muito difícil, ela não está fazendo o máximo, apesar de que a gente já verifica ali um aumento da frequência cardíaca, ele está chegando a 76, 77% da máxima, tá? Mas é algo que você consegue sustentar. 20 por 20, né? 4 ciclos de 20 por 20 são apenas 2 minutos de atividade. E essa é uma das grandes vantagens do treinamento intervalado de alta intensidade. Você não precisa de treinos muito longos. Tá? Então, em dois rounds, né, de 20 segundos, a gente já tem uma frequência aí beirando a frequência de alta intensidade. Né? Até, olha lá, 80% já é um esforço que a gente considera como um esforço grande. Né? Mais um ciclo, né? Vocês vão ver que nos intervalos existe uma recuperação da frequência, não total, parcial, é óbvio, porque não dá tempo suficiente para recuperar tudo, mas ela consegue recuperar durante esses 20 segundos de intervalo parte da frequência cardíaca dela, né? Ó, aí já chegou um pouco mais. Vocês vão perceber que mesmo que ela interrompa o esforço, não é incomum a frequência ainda subir um pouquinho por alguns instantes. Porque, ó, aí continua subindo, tá vendo? Ó, continua subindo. Isso acontece porque existe um delay entre a resposta taquicárdica e o esforço. Né? Ela está indo para o último. Então significa que quando você para a atividade, o coração leva um tempo para perceber que o esforço foi reduzido e ele começar a baixar a frequência cardíaca. Por isso que basear HIITs muito curtos por frequência cardíaca não dá certo. É melhor basear por intervalo de tempo. Enfim, vamos lá, foram 4 ciclos, 20 por 20. E vocês vão ver que gradativamente a frequência cardíaca foi subindo, subindo, subindo. Será que vai dar 90%? 89%? Perceba que ela já terminou a atividade, né? E eu acho que agora vai começar a cair, ela está recuperando até
relativamente rápido, tá? Vou dar uns 2 minutinhos de intervalo para ela se recuperar, né? Ela parou ali a atividade e tal. E a gente vai fazer agora um outro HIIT que tem exatamente o mesmo tempo de esforço, só que com intervalos de recuperação muito mais curtos. A gente vai dar só 10 segundos de recuperação. E aí vocês vão perceber que é um exercício completamente diferente, porque agora a minha relação é de 2:1. É 2 vezes mais esforço do que intervalo. Veja que ela já recuperou, já baixou para casa dos 70 e poucos %, né? Quando você faz isso, quando você manipula a relação entre esforço e intervalo, você muda completamente a característica do treino. Então a gente vai ter um treino agora que ele vai causar um aumento da frequência cardíaca que é muito mais rápido. A frequência cardíaca vai subir numa taxa muito mais alta porque eu não estou dando praticamente nenhum intervalo para que ela possa se recuperar do esforço anterior. Então eu dou 20 segundos de esforço e em 10 segundos ela já tem que repetir tudo de novo. Então essa é uma variável muito legal. Ambos são HIITs de intervalo curto, porque a gente está usando menos do que 60 segundos nas duas atividades, mas são atividades completamente diferentes. Então perceba que 10 segundos de diferença na organização do treino vai gerar um treino que é completamente diferente. Então se vocês perceberem agora, ela vai fazer os mesmos 4 rounds. Lembrem que no primeiro aqui, ela não conseguiu chegar acima de 90%. Se eu não me engano, foi até 88%, 89% a frequência cardíaca máxima, tá? Agora vão ser os mesmos 4 rounds, os mesmos 20 segundos de duração, mas vamos ver se a frequência cardíaca máxima agora consegue ultrapassar ali esse limite. Então agora ela vai começar os mesmos 20 segundos de duração, né? Provavelmente na primeira aí a resposta da frequência vai ser mais ou menos a mesma, né? Vai chegar um pouco menos de 70%, quem sabe 70% e alguma coisinha. Só que, como os intervalos, né? Ó, quem sabe chegue a 70 ali, porque a frequência vai subir um pouquinho mesmo durante o repouso. Como os intervalos são só de 10 segundos, você praticamente emenda um tiro em cima do outro. E aí você não dá oportunidade para ter grande recuperação. Então, esse modelo de treino, mesmo sendo o HIIT de intervalo curto, se você usa uma relação desproporcional para a recuperação, ou seja, muito mais esforço do que recuperação, você não vai conseguir conduzir isso por um intervalo de tempo muito grande, né? Um modelo de treino bem popular que o pessoal usa, que tem exatamente essa relação de 2:1, de 20:10, é o tal do Tabata, né? Que a gente está fazendo como se fosse meio Tabata. São só 4 rounds, não 8, como é o Tabata, né? Então perceba que ela já está no terceiro round, ó, e já chegou a 90%. No anterior, com os mesmos 20 segundos de duração, em 4 rounds não tinha chegado a 90%. Perceba que ela não está fazendo o máximo e ela já está com bastante dificuldade de conseguir sustentar esse esforço, né? Ela está indo aí para o último round, é bem provável que ultrapasse de novo os 90% da frequência cardíaca máxima, né? Mesmo sem precisar em momento nenhum pedalar na maior velocidade possível. Estou usando aqui a Air Bike como exemplo, mas o mesmo conceito se aplica a absolutamente qualquer tipo de ergômetro, esteira, remo, elíptico, simulador de esqui. Se você não quiser usar um ergômetro, se você quiser basear todo o seu treino, por exemplo, um exercício, movimento com peso corporal, né? Se eu quiser, ó, chegou a 90 de novo. Se eu quiser usar burpee, se eu quiser usar polichinelo, tanto faz. Aí depende muito do que você tem disponível e do nível de aptidão do indivíduo, tá? Eu vou dar mais um intervalinho para ela, já que a gente entendeu aí no HIIT de intervalo curto como modifica a resposta taquicárdica em razão da organização do treino. E a gente vai fazer um outro modelo que é o RST. O RST é o HIIT ali que usa sprints repetidos, né? O treinamento de sprints repetidos. Imagina que eu quero trabalhar com HIIT, mas eu quero um volume grande de exercícios com uma intensidade mais alta de esforço. E eu posso organizar isso usando sprints repetidos. Então, o que eu faço? Eu vou fazer blocos. Tá? Aqui a gente vai reduzir o tempo do tiro,
agora são 10 segundos de esforço para 10 segundos de intervalo, tá? Então a gente volta para a relação 1 para 1, mas eu vou reduzir o tempo, então eles vão ser tiros só de 10 segundos, e eu vou fazer um bloco de 4 tiros. Depois que eu terminar um bloco de 4 tiros, que provavelmente vai elevar bastante a frequência cardíaca dela, eu vou dar um grande intervalo ativo, um intervalo ativo. Ela vai pedalar durante 1 minuto inteiro e vai repetir mais 4 blocos de 10 por 10. Então a ideia é fazer blocos que elevem a frequência cardíaca. Quando a frequência cardíaca subir num nível que é incompatível com sustentar a atividade, eu dou um descanso e começo de novo, e dou um descanso e começo de novo. E faço isso por um determinado período de tempo. Aqui, como é para ilustrar, a gente vai fazer apenas 2 vezes, tá? Então aí, ó, 10 segundos de esforço, então um esforço bem curtinho, e ela já recupera. 10 segundos de intervalo. Quer ver? 10 segundos de intervalo. Tá? Então, 10 segundos de esforço vai subir a frequência cardíaca ali até 70, 70 e poucos por cento. Não acho que vai subir muito mais do que isso. Mais 10 segundos de esforço, segundo tiro, já vamos dar mais 10 segundos de intervalinho. E ela vai fazer isso 4 vezes, tá? Esses hits mais curtos, de tempo de duração mais curtos, eu aconselho sempre a fazer em remo, bike de spinning, air bike, simulador de esqui, elíptico, porque na esteira fica muito difícil, porque as esteiras elétricas elas têm um tempo de aceleração. Então, dependendo da velocidade que você vai usar, o tempo de aceleração é muito longo e você não consegue dar esse tipo de sprint. Na esteira é mais legal de trabalhar com hits de intervalo longo, ou seja, maior do que 60 segundos de duração, e hits que são feitos em intensidades bem submáximas, onde você não precisa colocar a pessoa para correr a 18, 20, 22 km por hora. Ó, veja aqui, aí como ela já está um pouquinho cansada, ela já fez os 2 primeiros, mas ainda assim, né, chegou a 90% e provavelmente isso já vai diminuir, ó, 90, 91, e eu acho que agora começa a diminuir a frequência cardíaca dela. Se eu continuar aí, provavelmente, né, se eu continuasse pedindo para ela fazer mais e mais e mais 10 ciclos de 10 por 10 segundos, ela teria muita dificuldade de sustentar. Então, o que eu vou fazer? 1 minuto de intervalo, né? Passivo mesmo, pode ser ativo, pode ser passivo, pode ser um pouco dos dois, não tem problema. E depois de 1 minutinho, né, esperando a frequência dela diminuir um pouco, agora ela vai fazer um pouquinho de passivo. Veja que como ela é bem treinada, a frequência dela recupera bem rápido. Estava 90%, já está caindo aí na casa de 70 e pouco, e ela começa de novo. Mais 4 tiros de 10 segundos por 10 segundos de intervalo. Então, a vantagem do RST, o treinamento de sprints repetidos, é que eu consigo estender o treino, porque eu dou intervalos de recuperação entre os blocos. Então, é um modelo muito bom de trabalhar, principalmente com quem tem um nível de aptidão um pouco mais baixo, tá? Então, é muito legal de observar ali que a frequência sobe, né? Mas como os tiros são curtos, ela sobe de forma gradativa. Tá indo já para o 3º tiro, se não me engano, desse 2º bloco. E a atividade já está quase no finalzinho, né? Acho que falta um último tiro, 10 segundos de recuperação, um último tiro, e aí provavelmente a frequência vai de novo passar ali dos 90 batimentos, 90%, né, da frequência cardíaca máxima. Quase 180, não sei se vocês conseguem ver pequenininho ali, quase 180 batimentos por minuto, tá? E fim da história. Tá aí. Então a gente tem várias formas de organizar, veja que todos foram muito curtos, a gente consegue elevar bastante a frequência cardíaca, então a gente tem um programa muito bom de treinamento da aptidão cardiorrespiratória, ela vai mostrar ali e vai ficar bem fácil de observar, né? Não só o comportamento da frequência, então percebam ali, né, ó, que no primeiro subiu mais devagar, no segundo foi um tirão para cima e no terceiro dá para ver ali os 2 blocos do RST, tá? Então espero ter ajudado. Eu acho que fica mais claro para vocês aí conhecer e entender esse tipo de organização e espero que vocês comecem a utilizar esse tipo de treino aí nas prescrições. Valeu? Grande abraço!